Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais certos de cair no Enem e em qualquer vestibular, as relações ecológicas. A gente vai desvendar o que são essas interações, como elas são classificadas em harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. E o mais importante, vamos ver os exemplos clássicos que as provas adoram usar para te confundir. Como sempre, a gente tenta responder o máximo de perguntas aqui nos comentários. Então, se alguma dúvida pintar durante a explicação, ou se você lembrar de um exemplo legal que eu não citei, pode escrever aí embaixo. Criar essa comunidade de estudos ajuda todo mundo a aprender junto e a se sentir menos sozinho nessa maratona. Vamos começar pelo básico do básico. O que é uma relação ecológica? Pensa assim. Nenhum ser vivo vive isolado numa bolha. Todo mundo interage. Uma planta interage com o solo, com o sol, com a chuva, mas também interage com outros seres vivos. Uma abelha interage com a flor, um leão interage com a zebra e até as árvores numa floresta interagem entre si. Essas interações entre os seres vivos são o que chamamos de relações ecológicas. É a fofoca, a amizade, a briga e a cooperação do mundo natural. Para organizar essa bagunça toda, a biologia criou duas grandes gavetas de classificação. A primeira gaveta separa as relações pela família dos envolvidos. Se a interação acontece entre indivíduos da mesma espécie, a gente chama de relação intraespecífica. Intra quer dizer dentro. Pense em intramuscular, uma injeção dentro do músculo. Então, intraespecífica é dentro da mesma espécie. Por exemplo, dois leões disputando uma fêmea. Agora, se a interação é entre indivíduos de espécies diferentes, a gente chama de relação interespecífica. Inter quer dizer entre. Pense em interestadual, uma viagem entre estados. Então, interespecífica é entre espécies diferentes. O leão e a zebra, por exemplo. Simples, né? Essa é a primeira divisão que você precisa ter na cabeça. A segunda gaveta, e talvez a mais famosa, separa as relações pelo resultado da interação. Quem se deu bem e quem se deu mal. Se ninguém sai prejudicado na história, ou seja, se a relação é benéfica para pelo menos um dos envolvidos e neutra para outro, chamamos de relação harmônica. Agora, se pelo menos um dos lados se dá mal, se sai no prejuízo, aí a gente chama de relação desarmônica. Para facilitar, os biólogos usam símbolos. O sinal de mais para quem se beneficia, o sinal de menos para quem é prejudicado e o zero para quem não é nem beneficiado nem prejudicado, o famoso tanto faz. Então, uma relação positiva para um e neutra para o outro seria mais e zero. Uma em que os dois se beneficiam é mais, e uma em que um se beneficia e o outro se prejudica é mais e menos. Entendido? Essas duas gavetas, intra ou inter, harmônica ou desarmônica, são o nosso mapa. Vamos começar pelas relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie. Primeiro, as harmônicas, aquelas em que todo mundo se ajuda ou, pelo menos, não se atrapalha. Aqui temos dois tipos clássicos que o Enem adora: a colônia e a sociedade. Qual a diferença? É a pergunta de R$1 milhão. Uma colônia é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem fisicamente unidos. Eles estão grudados, formando uma unidade estrutural e funcional. Pensa nos corais, que formam aqueles recifes maravilhosos. Cada pedacinho daquele coral é um indivíduo, um pólipo, mas eles vivem todos conectados, como se fossem um único superorganismo. Outro exemplo clássico é a caravela portuguesa. Aquilo que parece uma água-viva, na verdade, é uma colônia de vários organismos, cada um com uma função. Um flutua, outros capturam presas, outros se reproduzem. A palavra-chave aqui é união anatômica. Já na sociedade, os indivíduos também são da mesma espécie e cooperam entre si, mas eles são independentes fisicamente. Eles não estão grudados. O que os une é a comunicação e a divisão de trabalho.
O exemplo mais famoso do universo? As abelhas. Você tem a rainha que bota os ovos, os zangões que fecundam a rainha e as operárias, que fazem todo o resto. Coletam néctar, defendem a colmeia, cuidam das larvas. Cada um tem sua função, seu cargo na empresa colmeia. Formigas e cupins também vivem em sociedades superorganizadas. A chave aqui é cooperação e divisão de tarefas sem união física. Agora, ainda dentro da mesma espécie, vamos para as tretas, as relações intraespecíficas desarmônicas. A primeira e mais óbvia é a competição intraespecífica. É a briga por recursos. E que recursos? Pode ser comida, água, território, luz solar, no caso das plantas, ou até parceiros para reprodução. 2 cachorros brigando por um osso, 2 árvores crescendo muito perto e disputando a luz do sol, ou 2 cervos lutando pelas fêmeas do bando. A competição sempre é negativa para ambos os lados. Por isso, o símbolo é menos e menos. Ué, professora, mas um deles não ganha? Sim, um pode até ganhar a luta, mas os 2 gastaram energia, correram risco de se machucar. O esforço da competição é um prejuízo para ambos. A outra relação intraespecífica desarmônica é um pouco mais sinistra. É o canibalismo. Aqui, um indivíduo mata e come outro da mesma espécie. Geralmente, isso não acontece por pura maldade. Na natureza, tudo tem uma razão. Pode ser para controlar a população, eliminar um rival ou, mais comumente, por uma questão nutricional. O exemplo clássico é o da aranha viúva negra ou do louva-a-Deus, em que a fêmea, maior e mais forte, come o macho após a cópula. É uma forma de garantir nutrientes para produzir os ovos. Um lanchinho pós-encontro, digamos assim. Essa relação é mais e menos, porque um se alimenta e o outro, bem, vira o alimento. Fechamos a primeira parte do nosso mapa, as relações dentro da mesma espécie. Agora, vamos para a segunda parte, que tem muito mais variedade e é a favorita das provas, as relações interespecíficas entre espécies diferentes. Começando pelas harmônicas, as de boa vizinhança. A primeira é o mutualismo. Grave bem esse nome. No mutualismo, 2 espécies diferentes se associam e ambas se beneficiam. A relação é tão forte, tão íntima, que se torna obrigatória. Uma não consegue sobreviver sem a outra. Por isso, o símbolo é mais e mais. O exemplo que você precisa levar para a prova é o dos líquens. O que é um líquen? Aquelas manchas esverdeadas ou acinzentadas que vemos em troncos de árvores e rochas. Aquilo não é uma planta, é uma associação entre uma alga e um fungo. A alga faz fotossíntese e produz comida para os 2. O fungo, com seus filamentos, absorve água e sais minerais e protege a alga. Um não vive sem o outro no ambiente natural. É um casamento perfeito e indissociável. Outro exemplo de mutualismo que o Enem ama é o cupim e os protozoários que vivem em seu intestino. O cupim come madeira, que é basicamente celulose. O problema é que ele não consegue digerir a celulose sozinho. Quem faz esse trabalho sujo são os protozoários. Eles quebram a celulose e liberam os nutrientes que alimentam tanto eles mesmos quanto o cupim. Se você tratar um cupim com um antibiótico que mate esses protozoários, o cupim morre de fome, mesmo comendo madeira o dia todo. É uma dependência total. Agora, e se a cooperação for boa para os 2, mas eles não morrerem se forem separados? Aí o nome muda, é a protocooperação. Proto vem de primeiro, cooperação é ajuda. É uma cooperação mais casual. Os 2 se beneficiam mais e mais, mas a relação é facultativa, não obrigatória. É como ter um amigo que te dá carona para a faculdade. É ótimo, te ajuda, mas se um dia ele não for, você pega um ônibus e sobrevive. O exemplo clássico é o do pássaro palito e o crocodilo. O crocodilo fica com a boca aberta
e o pássaro entra lá e come os restos de comida e parasitas presos nos dentes dele. O pássaro ganha um almoço grátis e o crocodilo ganha uma limpeza dental. Mas o crocodilo sobrevive sem o pássaro e o pássaro pode arranjar comida em outro lugar. Outro exemplo famoso é o do caranguejo eremita e a anêmona do mar. O caranguejo não tem uma concha própria, então ele usa conchas vazias de outros moluscos. Muitas vezes ele planta uma anêmona em cima da sua concha. A anêmona, com seus tentáculos venenosos, protege o caranguejo de predadores. Em troca, a anêmona ganha mobilidade, o que a ajuda a conseguir mais comida e a se espalhar por aí. Uma troca de favores. Se separados, ambos continuam suas vidas. O Enem adora cobrar a diferença entre mutualismo obrigatório e protocooperação facultativo. Fique de olho nisso. Ainda nas harmônicas, temos o comensalismo. O nome vem do latim cum mensa, que significa a mesma mesa. Nessa relação, uma espécie se beneficia e a outra nem fede nem cheira. É indiferente. O símbolo é mais e zero. O exemplo clássico é o do tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixe que tem uma ventosa na cabeça e se gruda no corpo do tubarão. Ela não suga o sangue nem prejudica o tubarão. Ela só pega uma carona. Além da carona, ela se alimenta dos restos de comida que o tubarão deixa cair quando ataca uma presa. Para a rêmora é ótimo, mas para o tubarão, a presença daquele peixinho ali é totalmente indiferente, zero. Outro exemplo de comensalismo é o das plantas epífitas. Epi significa sobre e fita vem de planta. São plantas que vivem sobre outras plantas, como as orquídeas e as bromélias, que crescem nos troncos de árvores altas na floresta. Elas fazem isso para conseguir mais luz solar, já que lá embaixo, no chão da floresta, é muito escuro. Mas atenção, elas não roubam nutrientes da árvore. Elas apenas usam a árvore como suporte, como um apartamento com uma boa vista. Para a orquídea é ótimo, mas para a árvore, na maioria das vezes, é indiferente, zero. Dentro do comensalismo, existe um caso específico chamado inquilinismo. O nome já dá a dica. Um inquilino é quando uma espécie usa outra como moradia, como abrigo. A relação também é mais e zero. O exemplo das epífitas pode ser considerado inquilinismo. Outro exemplo é o do peixe-agulha, que vive dentro do corpo do pepino do mar. Ele entra lá para se proteger de predadores e sai para se alimentar. O pepino do mar nem percebe o hóspede. É uma moradia segura para o peixe, sem custo nenhum para o hospedeiro. Finalizamos a vizinhança do bem. Agora, vamos para o lado sombrio da força, as relações interespecíficas desarmônicas. Aqui a coisa fica feia. Começando pela competição interespecífica. É a mesma lógica da competição intraespecífica, só que agora entre espécies diferentes. Duas ou mais espécies disputam o mesmo recurso, que é limitado. Pode ser comida, água, espaço, qualquer coisa. O símbolo também é menos e menos, porque, de novo, a competição gasta energia e traz riscos para todos os envolvidos. Mesmo que uma espécie se saia melhor que a outra no final. Leões e hienas na savana africana competem pelas mesmas presas, como zebras e gnus. É uma competição ferrenha. Aqui entra um conceito super importante, o princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. Gauss foi um cientista que fez experimentos com protozoários. Ele percebeu que duas espécies com nichos ecológicos muito parecidos não conseguem coexistir no mesmo lugar por muito tempo. O que é nicho ecológico? É o emprego da espécie na natureza. O que ela come, onde ela mora, seus hábitos. Se duas espécies têm o mesmo nicho, a competição será tão intensa que uma delas, a mais eficiente, vai acabar eliminando a outra ou forçando-a a se mudar. É por isso que na natureza, espécies parecidas que vivem juntas geralmente desenvolvem pequenas diferenças em seus nichos para evitar o confronto direto. Avançando, temos o predatismo ou predação. Essa é fácil.
É a relação em que um organismo, o predador, mata e come outro, a presa. É a base da maioria das cadeias alimentares. O símbolo, claro, é mais e menos. O predador se beneficia, ganha comida, e a presa é prejudicada, perde a vida. Exemplos são infinitos. O leão e a zebra, a joaninha e o pulgão, a coruja e o rato, a planta carnívora e o inseto. Uma coisa que as provas adoram sobre predação são os gráficos de controle populacional. Imagine um gráfico com duas linhas ao longo do tempo, uma para a população de presas e outra para de predadores. O que acontece? Quando a população de presas aumenta, há mais comida disponível, então a população de predadores aumenta logo em seguida. Mas, com mais predadores, mais presas são comidas. Então, a população de presas começa a cair. Com menos comida, a população de predadores também cai. E o ciclo recomeça. As duas curvas ficam oscilando, com a do predador sempre um pouquinho atrasada em relação à da presa. Se você vir um gráfico assim, pode apostar que é sobre predação. Agora, uma relação que parece predação, mas não é. O parasitismo. Aqui também temos um lado que se beneficia e outro que é prejudicado, mais e menos. Mas qual a diferença? No parasitismo, o parasita vive no corpo ou na superfície do seu hospedeiro, se alimentando dele, mas geralmente sem a intenção de matá-lo, pelo menos não rapidamente. Por quê? Porque o parasita precisa que o hospedeiro continue vivo para que ele possa continuar se alimentando. Matar o hospedeiro seria como queimar a própria casa. Temos os ectoparasitas, que vivem do lado de fora do corpo, como pulgas, carrapatos e piolhos. E temos os endoparasitas, que vivem dentro do corpo, como a tênia solitária e a lombriga no nosso intestino, ou o plasmódio, causador da malária, dentro das nossas células. O Enem ama parasitismo porque permite conectar ecologia com programas de saúde, doenças e ciclos de vida. É um prato cheio para questões interdisciplinares. Fique muito atento a exemplos como esquistossomose, doença de Chagas e teníase. Seguindo na desarmonia, temos uma relação com um nome um pouco estranho: amensalismo ou antibiose. Nessa interação, uma espécie é prejudicada e a outra nem ganha nem perde. É neutra. O símbolo é menos e zero. Como assim? Pensa no seguinte: o fungo Penicillium produz uma substância chamada penicilina para se proteger. Essa substância mata as bactérias que estão ao redor. Para as bactérias é péssimo, menos. Para o fungo é o que é e amensalismo. A produção dessa substância não traz um benefício direto, é apenas uma característica dele. Então, o efeito para o fungo é considerado neutro, zero. Foi assim que Alexander Fleming descobriu o primeiro antibiótico, por acidente. Outro exemplo clássico de amensalismo é a maré vermelha. Certas algas microscópicas, quando se proliferam demais, liberam toxinas na água. Essas toxinas matam peixes e outros organismos marinhos. Para os peixes, é uma relação de prejuízo, menos. Para as algas, a liberação da toxina não é algo que lhes traga um benefício direto. É apenas um subproduto do seu metabolismo. O efeito para elas é neutro, zero. Então, o amensalismo é uma espécie de prejudicar sem querer. Por último, temos uma relação um pouco mais específica, mas que pode aparecer: o esclavagismo ou escravagismo. É exatamente o que o nome sugere. Uma espécie captura indivíduos de outra espécie e os força a trabalhar. O exemplo mais conhecido ocorre em algumas espécies de formigas. As formigas esclavagistas invadem o ninho de outra espécie, roubam as pupas, os casules, e as levam para o seu próprio formigueiro. Quando essas pupas se desenvolvem, as novas formigas, agora escravas, passam a trabalhar para a colônia que as capturou, cuidando da prole da rainha esclavagista, buscando comida, como se estivessem em sua própria casa. Para a espécie escravizada é menos, e para a esclavagista é mais. Ufa, vimos bastante coisa, né?
Vamos recapitular a estrutura mental para você não se perder na hora da prova. Primeiro, pergunte-se: é a mesma espécie intraespecífica ou são espécies diferentes, interespecífica? Depois pergunte-se: alguém sai perdendo, desarmônica, ou é todo mundo na paz, harmônica? Com esse fluxograma na cabeça, você consegue classificar quase qualquer exemplo que a prova te der. O Enem não vai te pedir só para decorar nomes. Ele vai te dar um texto sobre, por exemplo, um agricultor que introduziu joaninhas na sua plantação para controlar a praga de pulgões. E aí vai perguntar: que relação ecológica foi utilizada aqui? Você pensa, joaninha come pulgão, um mata e come o outro. É predatismo. Ou pode aparecer um texto sobre o desmatamento da Amazônia e o risco de extinção de certas espécies de orquídeas. Qual a relação entre a orquídea e a árvore? Epifitismo ou inquilinismo, um tipo de comensalismo. A chave é ler o cenário e aplicar o conceito. Lembre-se das pegadinhas, a diferença entre mutualismo obrigatório e protocooperação facultativo. A diferença entre predação, mata na hora, e parasitismo, explora por mais tempo. E a diferença entre comensalismo, restos de comida, e inquilinismo, moradia, ambos sendo mais e zero. Saber esses detalhes finos é o que separa o acerto do erro em uma questão bem elaborada. Estudar as relações ecológicas é entender como a teia da vida funciona. Não são apenas nomes difíceis, são as regras do grande jogo da natureza. Cada ser vivo, por menor que seja, desempenha um papel, se relacionando com os outros de maneiras complexas e fascinantes, seja cooperando em uma sociedade de formigas, caçando na savana ou simplesmente pegando uma carona no lombo de um tubarão. Entender isso não só te ajuda a passar na prova, mas também a ver o mundo com outros olhos.